Obrigado. Agora um chamado de Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, critica a suspensão do pagamento de precatórios. Repórter André Anelli chegando aqui com as informações. Ele classificou inclusive a medida como ilegal e irracional. O que está por trás desse debate, André? Exatamente isso, Tiago. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestou nesse sentido durante um evento com advogados em São Paulo. E nessa ocasião, ele fez referência àquela emenda constitucional que foi promulgada pelo Congresso Nacional no mês passado e que autoriza, então, 12 bilhões de reais de gastos extras para o governo federal. E mais ainda, retira o pagamento de precatórios, que são aquelas decisões já judiciais e que não cabem mais recurso do governo federal, retirando então isso do limite de despesas. Nesse sentido, o ministro afirmou que pode haver então a possibilidade de um calote, mas que ele prefere ter a pecha, a fama de gastador ao invés de caloteiro. Acabou dando essas declarações então no âmbito de mais uma ação do Congresso Nacional e a gente ouve essas declarações agora. Nós repudiamos o calote que foi dado pelo governo anterior e não queremos seguir esse caminho, que na nossa opinião só desmerece o país, só coloca em risco a credibilidade do país. As pessoas não tiram da minha conta o que eu paguei da gestão anterior, colocam na minha conta, mas eu sei que eu paguei uma dívida do governo anterior que tinha que ser paga. Então eu prefiro ficar com a pecha de ter gastado mais, mas não ficar com a pecha de caloteiro. Lembrando que essa mesma medida, ela ainda estabelece novas regras para esse pagamento de precatórios, justamente para estados e municípios com o poder desses entes federados renegociarem essas dívidas. O governo federal, a União, acabou optando por não fazer o uso, então, dessa medida, optando por fazer o pagamento dos precatórios. Nessa mesma ocasião em que deu, então, as declarações, as críticas sobre a possibilidade de suspensão do pagamento dessas dívidas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que recentemente foi pedido pela equipe do presidente Lula para que pudesse listar uma série de conjuntos no âmbito da economia, de tudo aquilo que já foi feito pelo governo federal ao longo desses cerca de 3 anos de mandato do presidente Lula e, segundo ele, houve então uma espécie de surpresa de toda a equipe aqui do Palácio do Planalto sobre tudo aquilo que já foi feito então ao longo desse governo. O presidente, anteontem, me pediu para fazer um curto balanço de 2 minutos do legado que ele pretende deixar na economia. E eu dizia coisas que surpreenderam a audiência. Eu falava, nós vamos ter a menor inflação em 4 anos da história do Brasil. Da história do Brasil. Não é de 5 anos para cá, 10 anos para cá, estou falando da nossa história. A menor taxa de desemprego. Nós vamos entregar com a menor taxa de desemprego da série histórica do IBGE e a gente lê os jornais, parece que o país vai acabar. Lembrando que o governo federal ainda busca também o atendimento ao arcabouço fiscal, que em 2025, 2026 prevê um superávit nas contas públicas, ou seja, uma arrecadação maior do que as despesas. O governo federal tem dependido do Congresso Nacional para aprovar algumas medidas, a exemplo da MP 1303, que acabou não sendo votada no Congresso Nacional e que agora então faz com que o governo busque outras alternativas de recursos para poder fechar essas contas e para que o próprio governo então tenha mais esse benefício para colocar na lista do governo do ministro Fernando Haddad, mas que até o momento ainda encontra-se então de forma aberta. O desafio continua nesse sentido para o governo, Tiago. André, não sai daí, daqui a pouco você vai falar sobre a posse de Guilherme Boulos no governo. Antes, eu vou chamar os nossos comentaristas para falar sobre essa declaração, ou essas declarações, né, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ô Dora, hoje cedo eu li a sua coluna na Folha e você dizia, Fernando Haddad está diferente. Por que, Dora Kramer? Porque está com jeito de candidato, usando linguagem de palanque, sabe? Falando aquele negócio de a cobertura
como é que é? Cobertura, vamos cobrar de quem mora na cobertura e não paga condomínio. Ele não era assim, ele era todo mais técnico, mais circunspecto. E aí o PT, lembra quando o PT criticava, não teve o atrito? Então ele mudou, é isso. E a prova disso é essa frase, que ele faz uma frase feita: prefiro a pecha de gastador a ser chamado de caloteiro, né? Uma frase assim, com apelo popular, como se o ministro da Fazenda tivesse só essas duas opções. Na verdade, o poder público tem que pagar o que deve, mas também não pode gastar o que não tem, né? E o nome disso é responsabilidade fiscal. Tem essa escolha também, eu acho que é a melhor. Pois é, e há discussão sobre os precatórios, né, que sempre foi um problema de qualquer governo, em qualquer âmbito, não é, Vilela? Estados, municípios, que são aquelas dívidas que os entes da federação precisam pagar para pessoas comuns, os simples contribuintes, que muitas vezes esperam décadas para receber um dinheiro com o mês. Mas, de qualquer forma, se ele está falando como candidato, seria para qual cargo, Vilela? Pois é, esse é que é o ponto, viu, Thiago? Não fica ainda muito claro se seria para uma candidatura no estado de São Paulo, coisa que não me parece mais razoável, porque ele já vem de algumas derrotas, já perdeu inclusive para governador, perdeu para prefeito, perdeu na candidatura presidencial, enfim, não me parece que seja o nome mais razoável para uma disputa em São Paulo, especialmente se essa disputa for contra Tarcísio de Freitas, e do ponto de vista federal, não me parece, num primeiro momento, que haja espaço na chapa presidencial para uma candidatura puro sangue, tendo Haddad como vice do presidente Lula. Mas que, como a Dora falou, que as falas dele têm sido todas de candidato. Nesse ano de 2025, o governador Haddad, tá vendo? Já cometi um ato falho aqui. O ministro Haddad, ele tem tido um posicionamento bastante diferente. Ele parece que ele deixou de se desinteressou por ser a interface com o mercado e passou a assimilar uma fala que cabe muito na boca dos políticos tradicionais, mas que na fala de Haddad, como a figura que deveria ter a capacidade de diálogo com o mercado, realmente não pega bem.